Isso foi filmado ao vivo, e até hoje ninguém explica. Você está prestes a ver registros reais de eventos filmados ao vivo que desafiam todas as explicações científicas e lógicas. Câmeras de segurança, transmissões de TV, reportagens jornalísticas e até reality shows captaram o impossível. Figuras misteriosas, distorções no tempo, sombras que surgem do nada e sons que jamais deveriam existir. Tudo que você verá neste vídeo aconteceu de verdade. E o mais assustador, nenhuma dessas cenas foi explicada até hoje. Assista com atenção. Isso foi transmitido ao vivo e pode acontecer de novo a qualquer momento. Inscreva-se no canal para mais casos reais, mistérios e fenômenos ocultos captados em vídeo. Deixe o like, compartilhe e prepare-se para questionar tudo o que você acha que sabe sobre a realidade. Em 1994, durante uma transmissão ao vivo da rede japonesa NTV, algo aconteceu que até hoje é considerado um dos eventos mais misteriosos já captados por câmeras ao vivo. A repórter Ayako Matsumoto estava cobrindo uma matéria sobre turismo em uma região montanhosa próxima ao Monte Fuji. O dia estava claro, o céu limpo e tudo parecia normal até que, enquanto ela apontava para uma trilha atrás de si, uma figura completamente translúcida atravessou a cena. Durante a oração final, uma sombra negra passou rapidamente atrás do pastor, mesmo não havendo ninguém naquela parte do templo. No retorno, o apresentador estava visivelmente abalado, parado, olhando para a câmera em silêncio. Ele ficou assim por exatos 48 segundos antes de voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. No meio do segundo tempo, enquanto a câmera focalizava a torcida, uma figura vestida de branco, totalmente imóvel, apareceu entre os torcedores mas apenas em uma das câmeras. As outras câmeras, com ângulos diferentes da arquibancada, não mostravam ninguém naquele ponto específico. O operador notou a discrepância e voltou ao mesmo ponto minutos depois. A figura havia desaparecido. A emissora revisou os arquivos e não encontrou nenhuma edição ou erro técnico. Muitos acreditam que se tratava de uma manifestação espiritual coletiva, enquanto outros sugerem que seria um tipo de entidade interdimensional. Ninguém conseguiu provar nada. Mas o vídeo original foi usado até por universidades europeias para estudos de percepção visual e realidade paralela. Após o programa, ele alegou não se lembrar de absolutamente nada do momento e que sentiu como se tivesse sido retirado do corpo. Durante uma performance musical, a câmera principal captou, por poucos segundos, uma mulher vestida com roupas do século XVIII andando entre os bastidores. Só que o teatro estava completamente vazio naquela área. As roupas, a postura e até a expressão da mulher eram claramente visíveis. Quando os técnicos foram verificar as imagens, ficaram em choque. A mesma mulher já havia sido registrada em 3 outras transmissões ao vivo, todas no mesmo local e sempre no mesmo horário. O detalhe mais arrepiante: nas antigas gravações de segurança do teatro, que datavam da década de 90, essa figura já aparecia como se estivesse presa ao tempo, repetindo o mesmo caminho, a mesma postura, ano após ano, e nunca foi identificada. Testes médicos não apontaram nenhum problema. Anos depois, esse mesmo apresentador desapareceu por completo, sem deixar rastros. O mais estranho, o áudio apresentou uma distorção grave. Por um segundo, uma voz sussurrada em um idioma desconhecido foi ouvida. Eles não são lendas urbanas ou boatos de internet. Eles aconteceram, foram registrados, e até hoje ninguém sabe explicar. O vídeo viralizou na internet e especialistas em áudio tentaram analisar o som, sem sucesso. A igreja relatou que, após o episódio, as luzes do templo piscaram por horas, e um cheiro de enxofre foi sentido por fiéis. A gravação original desapareceu misteriosamente dos servidores da emissora. Não parecia humana, mas também não parecia um defeito da transmissão. A emissora reexaminou o vídeo diversas vezes e confirmou: a filmagem era genuína e ao vivo. A figura flutuava a alguns centímetros do chão e desapareceu atrás de uma árvore sem nunca sair do outro lado. O vídeo foi retirado do ar dias depois, e a NTV nunca mais falou sobre o assunto. Nos Estados Unidos, em 2011, um dos telejornais locais da cidade de Denver, Colorado, transmitia ao vivo uma matéria sobre trânsito matinal, quando uma luz extremamente intensa cruzou o céu em altíssima velocidade. Parou por 2 segundos no ar e desapareceu em uma explosão silenciosa. O mais assustador, a filmagem foi feita de diversos ângulos por outras câmeras ao redor da cidade, incluindo as do Aeroporto Internacional de Denver. O fenômeno não foi detectado por radares, não deixou vestígios físicos, e a Força Aérea dos Estados Unidos da América apenas afirmou: não sabemos o que foi. Teorias foram desde um experimento militar ultrassecreto até a presença de tecnologia não humana, nada foi provado. Outro caso que até hoje intriga cientistas aconteceu no Brasil, em 2016, em uma transmissão ao vivo de um culto evangélico em Belém do Pará. E não podemos esquecer do caso argentino ocorrido em 2002,
quando um programa de auditório exibido ao vivo em Buenos Aires teve uma interrupção súbita de imagem por 3 segundos. Casos assim provam que, mesmo com toda a tecnologia e ciência disponíveis, ainda existem acontecimentos reais, filmados ao vivo, que desafiam toda e qualquer explicação lógica. Um dos registros mais desconcertantes ocorreu em 2009, durante uma transmissão ao vivo de um jogo de futebol na Sérvia. Na Itália, em 2013, o famoso programa de variedades Buona Sera estava sendo transmitido diretamente de um teatro histórico em Florença. No México, em 2020, um canal transmitia ao vivo uma reportagem sobre casas abandonadas no interior do país quando a câmera captou algo inacreditável. Uma porta se abriu sozinha com uma força absurda, como se tivesse sido chutada, e logo depois uma sombra com forma humana atravessou o corredor, emitindo um ruído semelhante a um choro distorcido. Ao fundo do estúdio, onde deveria haver apenas uma tela verde com efeitos gráficos, apareceu por menos de 2 segundos o reflexo de um rosto mas não de um rosto comum. Câmeras de segurança, transmissões jornalísticas, eventos esportivos e cultos religiosos são ambientes planejados, controlados e ainda assim, o inexplicável se infiltra. Por que alguns registros desaparecem misteriosamente? E ninguém menos, absolutamente ninguém menos, conseguiu dar uma explicação definitiva até hoje. O que há por trás dessas manifestações que escapam até mesmo à ciência moderna? Enquanto a banda tocava, uma transmissão paralela exibida em telões captava imagens da plateia. Em determinado momento, todos os telões congelaram por menos de 2 segundos, mostrando uma imagem que ninguém gravou, nem a produção, nem os operadores. Era uma sala escura, com um relógio parado às 3h33. E uma figura sentada de costas em frente a uma TV fora do ar. O estranho é que, ao reverem o vídeo em câmera lenta, notaram uma mão pálida segurando o tornozelo da dançarina no exato momento da queda. Uma mão que não pertencia a ninguém presente no palco. Nenhum dançarino, jurado ou membro da equipe viu a tal mão no momento. A imagem ficou famosa por sua nitidez e ausência de lógica. A própria dançarina afirmou sentir como se algo puxasse sua alma para baixo. Médicos não encontraram nada de errado. Ela abandonou a dança logo depois do evento. Quando a transmissão voltou ao normal, os telões estavam com fita ao vivo novamente. A entrevistada, uma cientista especialista em neurociência, falava sobre avanços no estudo do cérebro humano. Quando, por 3 segundos, sua voz foi substituída por uma sequência de sons metálicos e binários. A legenda automática do canal traduziu os sons como: "Eles estão vendo através de nós." A cientista, ao ver a gravação depois, chorou ao vivo em outra entrevista. Nenhum técnico assumiu responsabilidade, dizendo que não se lembrava de ter falado aquilo e que desde aquele dia vinha tendo pesadelos constantes com formas que olham, mas não têm olhos. Até hoje, aquele trecho é estudado por engenheiros de áudio, sem explicações técnicas para a substituição de voz. A produtora investigou todos os cabos e gravações e não encontrou explicação plausível para aquele frame. E o mais estranho: várias pessoas na plateia disseram ter sentido uma pressão no peito exatamente naquele instante. Ao fundo, algo chamou a atenção dos telespectadores. Uma figura esguia e metálica cruzou a plantação em linha reta, em silêncio absoluto. A emissora nunca mais comentou o caso. O apresentador, completamente alheio ao ocorrido, só soube da aparição depois que milhares de comentários começaram a surgir nas redes sociais. O vídeo foi revisto quadro a quadro, e o mais chocante foi a análise térmica feita por especialistas. A figura não emitia calor, não projetava sombra, e ainda assim, se movia com extrema precisão, como se estivesse programada. Ufólogos disseram se tratar de um possível sonda não humana. Seriam falhas na realidade? Testes de outras inteligências? A câmera posicionada próxima ao altar registrava normalmente a cerimônia, até que um dos convidados pareceu congelar completamente, como uma estátua. O problema? Ele ficou imóvel por mais de 4 minutos, com os olhos abertos, sem piscar ou respirar. Quando a câmera aproximou-se dele, sua imagem começou a distorcer e tremer na tela mas nenhuma outra parte do vídeo apresentava falhas. O homem só voltou ao normal após esse tempo, dizendo que ouviu vozes chamando por ele de algum lugar que não era daqui. A noiva desmaiou minutos depois. O casamento nunca foi finalizado. A gravação completa foi removida da internet após a repercussão. Ou simplesmente vislumbres de um mundo paralelo que só conseguimos acessar por breves segundos, quando o véu da realidade se rasga ao vivo. Era algo desproporcional, com olhos enormes e pele acinzentada? O mais bizarro, o vídeo original foi imediatamente arquivado como confidencial pela emissora estatal. Um ex-funcionário vazou uma cópia anos depois, afirmando que aquilo nunca foi programado, nunca deveria ter aparecido, e causou pânico interno nos bastidores. Até hoje, ninguém conseguiu replicar o fenômeno. O repórter gritou e saiu correndo e o vídeo parou ali, interrompido bruscamente. Horas depois, o canal alegou problemas técnicos
e se recusou a exibir novamente a gravação. Mas o trecho já estava na internet, foram registrados. Especialistas em áudio afirmaram que o som captado não poderia ter sido produzido por nenhuma garganta humana conhecida. Outro episódio sinistro aconteceu na Rússia durante um telejornal vespertino em 2007. Esses casos, filmados ao vivo sem edição, diante de milhares, às vezes milhões de espectadores, têm algo em comum. Todos desafiam as leis da física, da lógica e da razão. Por que essas aparições acontecem diante de câmeras? O que está claro é: esses eventos são reais. Em 2022, no Chile, durante uma entrevista ao vivo em um programa matinal sobre turismo rural, o apresentador e o cinegrafista estavam em uma fazenda isolada quando outro registro impactante aconteceu em 2010, durante um show de música ao vivo em Londres. Na Índia, em 2015, uma transmissão ao vivo de um casamento local foi interrompida por um evento que permanece inexplicável até hoje. Na África do Sul, em 2004, uma transmissão ao vivo de uma competição de dança em Joanesburgo chocou os espectadores quando uma das competidoras caiu no palco sem motivo aparente. Em 2023, na Romênia, durante uma entrevista transmitida ao vivo por um canal de notícias, um fenômeno ainda mais perturbador foi registrado. Esses eventos captados em tempo real, registrados por câmeras que não mentem, deixam uma pergunta no ar. O que mais estamos vendo sem perceber? Quantas verdades passam diante de nossos olhos enquanto estamos distraídos com a normalidade? Quantas dessas falhas, aparições e interferências são avisos e quantas são apenas as bordas de algo muito maior, muito mais antigo e muito mais inteligente que tudo que conhecemos? Uma coisa é certa: o mundo que conhecemos é apenas a superfície. E às vezes a superfície falha. E é nesse momento que o inexplicável entra em cena, diante das câmeras, diante de todos nós, ao vivo e até hoje. Ninguém explica. Em 2021, na Noruega, um canal de meteorologia transmitia ao vivo uma previsão do tempo quando algo verdadeiramente desconcertante ocorreu. O meteorologista apontava para o mapa digital, explicando uma frente fria que se aproximava, quando subitamente um corte de energia escureceu brevemente o estúdio por exatos 7 segundos. Não houve corte, não houve transição. Ela caminhava de forma irregular, como se flutuasse levemente acima do solo. Quando a tampa do sarcófago foi removida, um som profundo e grave ecoou pelas caixas de som da transmissão. A equipe no local afirmou não ter ouvido absolutamente nada menos, mas milhares de pessoas ao redor do mundo relataram ter sentido tontura, vertigem e até desmaios ao ouvir o som pela TV ou celular. O arquivo da transmissão foi imediatamente removido do ar. Gravações paralelas feitas por telespectadores mostram o que parece ser um tipo de canto em frequência desconhecida, que dura exatos 33 segundos. A análise do som revelou padrões não humanos, quase como um código matemático em forma de música. Especialistas em acústica disseram que aquilo não foi produzido por vento, pedra ou tecnologia moderna. Alguns chamaram de frequência ancestral de ativação. O mais aterrador foi o momento em que ela encarou diretamente a câmera, apesar da distância de mais de 60 metros, e sorriu. O operador garantiu que sentiu calafrios no momento. Ao tentarem localizar essa pessoa entre os participantes, descobriram que ninguém com aquelas características estava presente naquele evento. Quando a imagem foi ampliada, os traços faciais estavam nítidos, mas estranhamente assimétricos, como se o rosto tivesse sido montado de maneira incorreta. Alguns especialistas sugeriram que poderia ser um deepfake em tempo real, mas a tecnologia para isso não existia em transmissões ao vivo abertas naquela época. Ela simplesmente sumiu por um instante e reapareceu dentro de outro cômodo, cerca de 6 metros adiante, em menos de 0,5 segundos. A produção se calou sobre o assunto. Os internautas ficaram obcecados, analisando o vídeo repetidamente. O repórter investigava relatos de luzes estranhas e desaparecimento de animais quando a câmera, por acaso, capturou algo no céu. Um objeto triangular, preto fosco, pairava silenciosamente sobre uma plantação, girando lentamente. O operador, sem perceber, manteve o foco no repórter menos até que o som ambiente começou a distorcer, como se tudo ao redor estivesse sendo sugado para dentro de um vácuo invisível. O repórter travou no meio da fala, os olhos vidrados, e ficou completamente imóvel por 1 minuto e 14 segundos. Quando voltou a si, disse apenas: "Eles não são de agora." A emissora nunca mais tocou no assunto. A transmissão foi encerrada abruptamente. Não sei como fui parar ali. O repórter pediu demissão dias depois e desapareceu completamente da mídia. Era uma transmissão contínua e o glitch era real. Quando a participante foi entrevistada semanas depois, disse que não se lembrava de estar naquele cômodo naquele momento. "Eu tenho certeza de que estava na cozinha." Especialistas em edição garantiram não havia manipulação. Muitos passaram a chamar o fenômeno de teleporte acidental. Ao voltarem, tudo parecia normal.
até que os técnicos perceberam que o relógio digital do estúdio havia regredido 7 segundos. A gravação, quando revista, mostrava um salto no tempo. O meteorologista repetia exatamente os mesmos movimentos, as mesmas palavras com as mesmas inflexões, menos como se o tempo tivesse sido rebobinado e regravado. Uma figura que parecia humana menos, mas cujos braços pareciam se estender mais do que o normal, foi registrada no fundo da multidão. O mais assustador foi o que disseram os 2 operadores de câmera. Eles viram o meteorologista desaparecer por um segundo, literalmente desaparecer e então reaparecer no mesmo lugar. A emissora tentou justificar o caso como erro técnico de sincronização, mas peritos independentes afirmaram: aquilo não foi falha comum. Alguma coisa interferiu diretamente no fluxo temporal da gravação. Na Austrália, durante um reality show transmitido ao vivo em 2018, os espectadores notaram algo bizarro. Uma das participantes, enquanto caminhava por um corredor da casa, desapareceu subitamente entre 2 quadros da filmagem, em Toronto, Canadá, em 2012 e durante uma cobertura ao vivo de um festival de cinema. No Egito, em 2023, durante uma transmissão ao vivo de uma escavação arqueológica na região de Saqqara, os pesquisadores abriram uma câmara funerária selada há mais de 3.000 anos. E em 2024, no Brasil, um dos casos mais perturbadores foi captado em tempo real durante uma reportagem ao vivo em uma comunidade rural do interior de Minas Gerais. Esses registros nos fazem perceber algo muito mais inquietante do que a simples presença de algo sobrenatural ou inexplicável. Estamos sendo observados, e mais do que isso, estamos sendo testados, como se essas manifestações ao vivo fossem erros de programação, vazamentos de uma realidade que está além da nossa compreensão. O tempo distorce, as vozes se embaralham, os corpos desaparecem e reaparecem. As figuras surgem onde não deveriam estar, tudo isso diante de câmeras, sem cortes, sem truques. Diante de milhões de testemunhas, eles não querem mais se esconder. Eles estão mostrando, pouco a pouco, e talvez esperando para ver quem percebe. Isso foi filmado. Is it all real? Durante um jogo interativo entre os participantes, onde eles deveriam buscar objetos escondidos em um estúdio temático, uma das câmeras de drone instaladas no teto captou algo que nenhum olho humano no local viu. Em 2017, por volta das 3 horas da madrugada, uma câmera pública de monitoramento, acessível via site oficial da prefeitura, captou a movimentação de uma figura no meio do parque, o que parecia ser uma forma humanoide feita de fumaça caminhando lentamente ao redor da cratera, imune ao calor e ao caos das explosões. O evento foi assistido por milhões ao redor do mundo. Enquanto os especialistas tentavam explicar o comportamento da lava, a figura permaneceu visível por mais de 40 segundos. Através de falhas, interferências e aparições, algo maior parece estar se revelando, não de uma só vez, mas em pedaços. Depois, desapareceu no ar como se tivesse sido absorvida pela própria atmosfera. Cientistas tentaram justificar como um efeito óptico, mas não conseguiram recriar o fenômeno nem em simulações. A população local acredita que se tratava de um vigia ancestral, uma entidade que protege as entradas da Terra para outros mundos, apesar de não haver ninguém autorizado ali naquele horário. Enquanto o convidado falava sobre manipulação de dados digitais, a imagem do apresentador foi substituída por uma versão mais jovem dele mesmo, por cerca de 3 segundos. O rosto parecia o mesmo mas com traços de pelo menos 20 anos antes. A voz seguiu inalterada, e ninguém no estúdio percebeu a mudança. O evento foi registrado por telespectadores em tempo real. Ao ser questionado depois, o apresentador negou veementemente qualquer manipulação e ficou visivelmente abalado, alegando ter tido sonhos recorrentes nos dias seguintes com ele mesmo, em um lugar que não reconhecia, conversando com uma consciência espelhada. Não havia ninguém ao lado dele. A figura era altíssima, de aparência alongada, e se movia como se estivesse sendo acelerada ou desacelerada pelo tempo. No momento da consagração, quando o padre elevava a hóstia, uma segunda sombra apareceu sobre o altar. O padre sentiu um calafrio, interrompeu a oração e olhou ao redor. A sombra permaneceu parada por exatos 23 segundos. Quando o sino tocou, a imagem da câmera ficou distorcida e um som grave, como um rugido abafado, foi captado pelos microfones. Após o fim da transmissão, fiéis afirmaram que viram a sombra mover os lábios, como se falasse algo. A gravação foi enviada ao Vaticano e classificada como manifestação incomum. O vídeo desapareceu de todos os canais online dias depois. A paróquia foi fechada temporariamente e o padre transferido. O mais apavorante, o vídeo mostra claramente que ela parou, virou-se para a câmera e apontou,
E nesse exato segundo o feed travou completamente. Mas prints do vídeo continuam surgindo, e o caso é investigado por estudiosos de fenômenos não catalogados. A gravação foi misteriosamente substituída por um arquivo de nuvens estáticas. O fórum de usuários que acompanhava a webcam em tempo real ficou em pânico, e vários relatos surgiram de pessoas nas redondezas dizendo que ouviram um som agudo e inexplicável vindo do parque naquela noite. A prefeitura negou o ocorrido, um corredor que não existia na planta do estúdio. O corredor surgia nitidamente entre duas paredes sólidas, como um glitch espacial, revelando uma sala ao fundo com uma luz azul pulsante e sombras se movendo no interior. Quando a produção tentou verificar pessoalmente, não havia passagem nenhuma ali. Mesmo assim, o drone, menos ao se aproximar, simplesmente sumiu da transmissão por 19 segundos, retornando com a bateria completamente zerada e as hélices danificadas. O vídeo foi arquivado, mas copiado por um técnico anônimo que o divulgou na Dark Web. Especialistas disseram que aquilo quebrava as regras da geometria tridimensional. Alguns físicos chamaram o fenômeno de espelho quântico, uma abertura acidental para uma dimensão coexistente. E até hoje, ninguém explica. Em 2025, na Coreia do Sul, um programa de variedades transmitido ao vivo atingiu um novo patamar de mistério. Nos Estados Unidos e Nova York, o Central Park foi palco de uma das transmissões mais assustadoras já feitas por uma webcam ao vivo. Na Islândia, em uma cobertura ao vivo da erupção de um vulcão em 2010, jornalistas e cinegrafistas capturaram sem querer. Em 2019, um programa de entrevistas ao vivo na Argentina registrou um dos eventos mais inexplicáveis já ocorridos em televisão aberta. E talvez o mais inquietante de todos tenha acontecido na Colômbia. Em 2024, durante a transmissão ao vivo de uma missa transmitida por uma pequena emissora católica, esses casos são apenas fragmentos de uma coleção crescente de acontecimentos reais, captados ao vivo sem edição, sem preparação, diante de milhões de testemunhas. Eles não querem ser vistos, mas também não querem mais permanecer invisíveis. Estamos sendo preparados. Ou talvez, sendo avisados. A realidade está se rompendo nas bordas, como um tecido antigo, esticado demais. E cada evento desses, cada gravação inexplicável, é uma linha que se desfaz diante dos nossos olhos. Isso foi filmado, isso é real. E até hoje, ninguém explica.